Oi gente, eu sou a Martin e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês de um assunto que tem rendido uma polêmica enorme nas redes sociais, desde aí principalmente dos últimos shows que os meninos fizeram aí em LA, rendeu bastante, que são os fansites. Hoje eu vou falar aqui um pouco pra vocês sobre a diferença ou semelhança entre os fansites e sasengs. Se não for mais inscrito ainda, já se inscreve aí e ativa o sininho das notificações para receber os próximos vídeos aqui do canal. E já deixa aquele like também, que vai me ajudar bastante. Bom, primeiramente vamos começar falando o que são os tais dos fansites. Fansites são basicamente pessoas fãs como qualquer outro. Porém, os fansites na cultura aí do K-pop, eles se dedicam assim, tem uma dedicação muito grande. Eles criam literalmente, normalmente não, um site onde eles vão colocar conteúdo desse artista aí que eles apoiam. Normalmente os fansites eles são criados de acordo com o membro preferido da pessoa. Então cada membro individualmente tem aí diversos fansites. Os fansites existem basicamente desde sempre no K-pop. Todo grupo vai ter fansite, porque isso lá é basicamente cultural. Principalmente para grupos que estão começando, acabaram de debutar, os fansites eles têm um papel importante, que é considerado importante porque ajuda muito na questão de divulgação, porque elas vão tirar fotos, vão fazer fancams. Isso pode ajudar muito na questão de popularidade dos grupos. E também por estarem aí, né, muitos desses fansites desde o início ali com o grupo, com os grupos no caso, muitos dos artistas têm um carinho grande, né? Você vê fancams de interações do artistas com determinados fansites que são fofas, assim. Mas nem tudo são flores, né, gente? Agora vamos falar sobre sasengs. Sasengs, pra quem não sabe, também são fãs, porque pra mim, não consigo considerar isso fã, porque é um comportamento doentio, acho que não tem nenhuma outra palavra pra descrever melhor. Elas basicamente ultrapassam assim todos os limites que um fã, até mesmo um ser humano, poderia ter. Essas sasengs, elas são basicamente stalkers dos idols, né? Seria o termo, acho, mais próximo dessa palavra coreana. Elas literalmente, assim, seguem eles pra todos os lugares, ultrapassam ali, desrespeitam a questão de privacidade do artista, né? E fora os comportamentos agressivos, tem saseng que já ameaçou idols de morte, tentou contra a vida de idols, então assim, tem diversas situações bem perigosas. Já tiveram idols que se envolveram em acidente de carro, por exemplo, por estarem sendo perseguidos por sasengs. Então assim, tem várias coisas bem complicadas e é completamente inaceitável. Com relação a saseng, nenhum idol gosta. Ser saseng é algo inaceitável. O que acontece? Infelizmente, um número muito grande de fansites, inclusive os fansites com muitos seguidores, são sasengs também. E é aí que mora o problema, porque por conta disso, principalmente hoje em dia, a galera mais nova, assim, nesse meio do K-pop e tudo mais, acaba achando que basicamente todos os fansites são automaticamente sasengs. E não é bem assim. Obviamente, infelizmente, tem um número muito grande, mas não são todos. Os problemas com relação a fansites, agora falando aí do lado negativo da coisa, mas também acho que é uma questão muito pessoal de consciência de cada um, né? Não tive nenhum contato direto com nenhum fansite pessoalmente, então eu não posso afirmar 100%, então vou basear aqui no que eu já vi outras pessoas falando, em outros shows, experiências com relação a isso. Todo mundo sabe que em basicamente todos os shows é proibido levar câmera profissional, né? Porque normalmente acredito que de praticamente todos os artistas, mas eu vou falar aqui do BTS exclusivamente, que é o meu grupo preferido. Proibido levar câmeras, proibido filmar, tirar foto, porque enfim, a Big Hit vende esse conteúdo, né? Normalmente ela faz DVDs, photobooks e afins, então eles proíbem. Mas fansite basicamente nunca respeitou esse tipo de proibição, isso desde os primórdios do K-pop. Tem, inclusive, se vocês procurarem na internet, tem fotos das meninas, elas entram com as câmeras
desse tamanho, assim, as lentes amarradas na coxa pra não pegarem na revista. Ela sempre dá um jeito de entrar pra conseguir ali as melhores fotos, os melhores vídeos, porque os fansites também produzem conteúdo, né? Como eu comentei lá no início do vídeo, elas divulgam de graça na internet algumas das fotos, obviamente, e vídeos, mas elas também fazem photobooks, aqueles slogans que vocês veem que o pessoal leva pro show, os abanadores, photocard, enfim, tem os goodies, que são chamados os goodies de fansites, tem uma afinidade imensa. E tem muitos itens que são muito bonitos, de uma qualidade muito boa. Isso deu uma parada um pouco, hoje em dia tá num nível menor, porque antigamente muitos desses projetos que os fansites faziam, por exemplo, vamos lançar um photobook, o fansite do Edmin vai lançar um photobook, e com o dinheiro que ela arrecadava com a venda daquele photobook, ela investia, obviamente ela tinha um lucro em cima disso, mas ela investia também em projetos para o aniversário dele. Então, assim, aqueles projetos que a gente costuma ver nas estações de metrô, lá da Coreia, muitas vezes não só da Coreia, em outros países também, ônibus na rua, já teve até avião, né, passando com coisa de aniversário de membro e tal. Isso normalmente vem dos fansites. Nós que costumam girar, tem fanbases também que fazem isso, né, fanbases e fansites são coisas diferentes, mas muito disso vem de fansite, de todo esse conteúdo aí que elas costumam produzir. E recentemente, né, acho que as coisas começaram a ficar um pouco mais sérias do que já estavam. Big Hit Hybe, gente, não consigo chamar Big Hit Hybe, é muito estranho ainda, nunca vou me acostumar. A Hybe soltou aí uma nota falando sobre essa questão das proibições, novamente reforçando de tirar foto, gravar vídeo e tudo mais ali no local onde acontece o show, e também falou sobre a venda, né, de produtos não autorizados, que é o caso dos fansites. Apesar de terem muitos itens bonitos, como eu falei, não é legal nos termos de lei. Porém, aí a gente já entra em várias outras questões, porque a quantidade de pessoas que a gente tem, não só de fansites, mas para pessoas mesmo que vendem itens fan-made e tudo mais, é gigantesca, né? Aqui no Brasil mesmo a gente tem inúmeras lojinhas de Twitter, Shopee, afins, então é um ponto bem complicado essa questão do que pode e não pode, falando legalmente. Eu vi muitas pessoas reclamando, né, que os fansites querem lucrar em cima dos meninos. Realmente elas têm lucro, obviamente, em cima dessas coisas que elas vendem, assim como pessoas que vendem outros itens não oficiais também tem. Então aí a gente abre um ponto para uma discussão, inclusive eu gostaria de ver a opinião de vocês com relação a isso. Pode deixar aqui nos comentários que a gente conversa sobre isso, quem sabe a gente marca uma live mais pra frente pra falar do assunto mais especificamente, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Um outro problema que já rolou muito com o fansite, como eu falei, normalmente o fansite ele é individual, né, de membro. Hate contra outros membros já aconteceu, tem fansites que... Existe uma chamada blacklist, feita pela Big Hit, de todos os fansites que são sassens e que foram canceladas aí. Então, basicamente, elas são proibidas de comparecer a qualquer coisa do BTS, porque elas ultrapassaram os limites. Então, assim, basicamente elas procuraram por isso, mereceram, né? Um outro problema que eu vi que rolou, né, nesses shows de LA agora, que eu acho que é uma das partes mais graves de toda essa treta, é a questão de xenofobia. Basicamente, circulou por aí que muitas ARMYs lá dos Estados Unidos, principalmente, elas não podiam ver uma pessoa asiática, que estavam denunciando a pessoa, acusando a pessoa, pra pessoa ser retirada do show, como se fosse uma sasseng, um fansite. Porque começaram a rodar nas redes sociais que é isso que eu comentei anteriormente, que o fansite e sasseng era a mesma coisa. Então, assim, nós estavam poucas ideias, tipo, chegavam, denunciavam, e muitas pessoas expuseram depois que não eram nada disso, que né, sofreram esse preconceito e tudo mais, tiveram pessoas realmente retiradas do show, e isso gerou um bafafá enorme. É óbvio que não vai ser toda pessoa asiática que vai ser uma sasseng, ou que vai ser um fansite. Inclusive, pasmem, existem fansites que não são coreanas, são gringas de outros países. Sassengs também, tem sassengs de outros países.
Então, assim, desapeguem dessa ideia de que são só coreanas, só asiáticas, porque não. Principalmente com o BTS, né, que olha o nível que eles estão, tem no mundo inteiro. Por que a gente chega à conclusão de tudo isso? Como eu falei anteriormente, existia uma diferença, né, entre os dois. Existem sim fansites que são sasengs, assim como existem sasengs que não são fansites. Então é bom manter isso em mente. Dicas que eu dou, assim, sempre estar atento a essa blacklist da Big Hit, se puderem, preferencialmente bloqueiem essas pessoas do Twitter e de outras redes sociais, enfim, que não merece, né, ter uma visualização, um alcance grande de uma pessoa que tem comportamentos que podem fazer mal para outras pessoas, principalmente aos meninos, né, e outras fãs também. Então não é bacana dar palco para esse tipo de pessoa, ao meu ver. Um ponto também que o pessoal pegou muito foi aquilo de que os fansites fornecem fotos exclusivas que a gente não tem da Big Hit, né? Então, assim, falando por mim, que sou uma pessoa que tá no K-pop já há 10 anos, mais de 10 anos, eu não sei dizer como seriam as coisas hoje em dia se os fansites simplesmente parassem de existir. A gente basicamente não teria fancams de qualidade nem fotos de qualidade e dependeria 100% do conteúdo da Big Hit, lembrando, boa parte dele pago. E não são todas as pessoas que têm condições, infelizmente. Então, assim, o meu ponto de vista é que se o fansite não for uma saseng e não tiver ali um comportamento de, como a gente já viu muitos vídeos por aí, sacar a câmera no meio do show e empurrar as pessoas, que o fato de fazer o trabalho dela atrapalha o outro, acho que isso não seria o problema, se elas se comportarem, né, digamos assim. A gente conseguiria seguir de uma forma saudável, talvez. Não legal, pelos termos de lei, vamos lembrar disso, mas teríamos o conteúdo que a gente já está acostumado de forma ok. E se vocês tiverem um show, ou coisa do tipo, obviamente, se vocês verem uma pessoa sacando uma câmera, empurrando o outro, machucando alguém, atrapalhando a outra pessoa de curtir a experiência dela pra esse tipo de coisa, é óbvio que tem que denunciar mesmo, a pessoa tem que ser tirada do show, porque não é o ideal. Eu quero muito desenvolver mais sobre esse assunto, mas eu não quero fazer um vídeo gigantesco, então deixe aí nos comentários dúvidas, as opiniões de vocês. Como eu falei, a gente pode desenvolver isso numa live, bater um papo legal, porque esse assunto rende muito, tem muita coisa, vários pontos de vista. Lembrando que eu não estou defendendo ninguém, inclusive tem inúmeros fansites que eu não apoio de forma nenhuma, bloqueadíssimos nas minhas redes sociais por estarem nessa blacklist da Big Hit. E sempre se mantenha atento a isso. Caso você ainda não for inscrito, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações para receber os novos vídeos. E se você gostou do vídeo, já deixa aquele like que vai me ajudar muitíssimo, beleza? É isso, gente. Beijinho e até o próximo vídeo. Deixem aí nos comentários também o que vocês gostariam de ver aqui no canal. Alguma ideia de vídeo, que isso vai ser muito bem-vindo, beleza? Beijinho. Tchau, tchau.